ver. Cadê minha caneta? Vamos ao celular. Todo mundo não sabe, o celular aqui já apaga toda hora. Seu celular? É? Muda o tempo de... Mas sua bateria tá quase acabando, tá não? Não, tá 84%. Ah, tá. Não, ele apaga mesmo, dá um pane aqui e não funciona não. Ah, tá aí. Qualquer coisa aí. Não, tá vendo? Só. Qualquer coisa aí, é só falar com um pouco também que eu passei sábado o dia todo naquele sol quente lá de é sol lá, misericórdia. A paz do Senhor, irmã Viviane Carla, irmã Eunice Menezes, os irmãos que estão chegando aí, deixe o seu comentário. O som tá chegando bem aí, irmãos? Porque a gente precisa abrir mais aqui a câmera, ela fica um pouco mais longe. E eu quero saber se o som está chegando bem aí. A paz do Senhor, irmãs. Que Deus abençoe vocês. Se vocês observem aí direitinho se eu estou chegando aí, se vocês estão me enxergando aí direitinho também, porque eu estou achando que a iluminação aqui hoje não está muito boa, não. Por isso que eu estou mais escurinho assim, viu? Eliane Moura Silva, paz do Senhor. Seja bem-vinda ao nosso bate-papo hoje. Adilson Israel, seja bem-vindo. Ô Adilson, seja bem-vindo, Adilson. Meu grande amigo, que Deus te abençoe. Eliane, um abração, dá um abraço aí também no irmão Gideão e nas crianças no rapaz e na moça, né? Que Deus abençoe vocês. Deus abençoe a todos aí, em nome de Jesus. Irmã Adriana, Drica, a paz do Senhor, seja bem-vinda à nossa sala. Irmãos, nós abrimos aí a sala com 5 minutinhos aí de antecedência para dar tempo de você compartilhar na sua timeline, no seu Facebook, no WhatsApp, nos grupos da igreja, tá? Então vai compartilhando e não deixe de deixar o seu comentário aí para a gente acompanhar aí a sua presença aí na sala do nosso bate-papo aí na nossa live de hoje, viu? A gente já está aqui, ó, espalhando. Irmã Viviane, como é que tá chegando aí, minha filha? Falou que tá ok. Ah, tá ok? Falou, tá aqui, tá ok. Beleza. Isso aí. Hoje, 22 de junho de 2021, Justinópolis. Mas você já está começando? Sim, 18 graus. Tô falando a temperatura aqui, como é que tá o clima. Hoje tá melhor do que lá fora, né? Porque lá fora tava osso. Tá bem frio. Aí tá ok, viu? Amém. Beleza. Aleluia. Vamos compartilhando aí, meu povo. Compartilha. Tava falando com o pastor que assim, quando a gente tiver condições, a gente pode adquirir mais um aparelho para estar transmitindo também instantaneamente no Facebook e no Instagram. E daqui uns dias, né, se Deus quiser, der graça, a gente conseguir bastante visualizações, horas assistidas de vídeo também no YouTube, né? Então, nosso objetivo está transmitindo nos 3 canais. Por enquanto só no Facebook. Mas a gente vai buscar uma forma de estar também transmitindo essa live nas outras redes sociais, né? Na medida do possível. Eu quero começar também já dando aqui um testemunho, o irmão Renato, professor Renato, está muito feliz, terminou o período já recuperado, já, graças a Deus, da Covid, agradecendo pelas orações. Aleluia. A esposa dele foi só sintomático, né? Ela que acompanhou ele durante os 16 dias que ele ficou no hospital e graças a Deus não teve nenhuma
sequela, Graças nada, a Deus né? por isso, verdade. E isso é muito bom a gente ouvir esse testemunho. Glória a Deus. É muito bom, né, a gente ouvir isso. E ele está se preparando para vir aqui, quer dar o testemunho aqui na igreja. Isso é Amém. bênção. Graças Isso é a muito Deus. bom. Gilberto Fernandes, boa noite. Seja bem-vindo aí à nossa live. Ó, meu cunhado, Deus te abençoe. Glória a Deus. Vamos mandar os abraços então, né? Começar a Você mandar já os deu as abraços. informações que você tinha de lá, hein? Não, a gente vai falando até dar o tempo aqui, né? O pessoal Isso. chegando. O vacinômetro já chegou à casa dos 123 milhões de vacinas distribuídas, um total de 86 milhões de vacinas aplicadas, né? E está cada dia mais crescente, batendo recorde. O povo está vacinando, está procurando, né, os postos de vacinação. E a gente espera que logo esse pânico aí diminua, né, das pessoas, né? Mas é muito importante, eu sempre falo isso, que a nossa confiança esteja no Senhor, tá? Confie no Senhor. Só o Senhor pode nos livrar de todas essas coisas. Boa noite, Maria Augusta, que Deus abençoe. Bênção, tia. Edna, Patrocínio, Bento, Deus abençoe. Boa noite, sejam bem-vindos à nossa live. Vamos compartilhando aí, povo. Então, irmãos, a gente tem que confiar no Senhor, né? O salmista mesmo disse, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. E se não for o Senhor a nos guardar, nada é capaz de nos guardar. A Bíblia diz isso também, né, no livro de Salmos, se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Então a gente precisa, sim, sempre estar buscando, orando, né, pedindo ao Senhor. A Eliane está pedindo oração aí. Ela está com suspeita de Covid, com muita falta de ar. Nós estamos orando. Sempre estamos orando, né? E Só iremos acrescentar mais, né, pastor? Mas isso. estamos sempre em oração. Vamos orar sim, irmã Eliane. Pode ter certeza. Ao final, fique conosco na live aí. Nós vamos orar. Nós cremos no poder da oração. Rita de Cássia, a paz do Senhor. Deus te abençoe. Seja bem-vinda à nossa live. Irmã Luana Batista, seja bem-vinda. A irmã Rita também ficou de dar um testemunho na igreja. Estou lembrando. Irmã Não Rita, esqueço, irmã não. Rita, ela vai vir. Eu vou conhecer ela pessoalmente. Queremos já mandar uns abraços aí para os irmãos. Sinceramente, eu estou até com vontade de ver a Rita pessoalmente. Tem muitos anos que eu não a vejo. Uma oportunidade aí. Mandar um abraço para os irmãos que nos assistem de fora do país aí, os irmãos que nos assistem de Portugal, né? Os irmãos que nos assistem dos Estados Unidos. Daqui a pouco, quem sabe o pastor Carlos está entrando aí, né? E acompanhando a gente nessa live. Ele não é de perder, não, né? Não, né? Sempre está com a gente aí. Pois é. O irmão Albert Wolff também, né? Os demais irmãos, os irmãos da cidade de São Paulo, os irmãos da cidade de Ouro Preto também que nos acompanha, né? Que Deus possa abençoá-los nesse dia através dessa live também. Boa noite, irmão José Juarez Rodrigues, a paz do Senhor, seja bem-vindo à nossa live. A paz do Senhor, irmão Juarez. Paz, meu querido. Em breve a gente pode estar fazendo um culto aí, convidando esse pessoal para conhecer todo mundo ao vivo, né? É verdade. E queremos abraçar todos os irmãos que estão conosco aí nessa live aí. Tem uns que não tem jeito não, viu? Vai estar longe. Tá Uns longe, estão né? em Portugal, outros estão em Estados Unidos. Aí para isso a gente transmite lá. Queremos também prestar as nossas condolências à família do irmão Anderson, né, Moreira, a família Moreira, pelo passamento do irmão. Nós estivemos orando por ele, mas uma coisa é certa, irmãos, Deus tem todos os nossos dias contados, né, na palma da nossa mão. Antes mesmo que nós tivéssemos forma, os nossos dias já estavam escritos no livro dele. E nós temos apenas que pedir ao Senhor que conforte o coração desses irmãos, né, trazendo paz, né, a essa família, trazendo consolo, porque a gente não explica, né, a perda é algo que não se explica, a gente simplesmente vive.
A gente sabe que os dias nossos vão chegar e a gente, de uma certa maneira, a gente tenta criar um cenário bom, né? A gente pensa assim a longo prazo, de uma forma muito maravilhosa. Está falando que o jarro está na frente. Ah, já? Aqui? Não passou? É. Ah, é mesmo. e agora? Ah, dá para ver. Só um pouquinho. Não, esse jarro aí, esse jarro aí é um chá que tem que ficar aqui para mim, porque eles estão achando que eu estou meio nervoso, tem que tomar chá. Que Deus possa consolar então a família do irmão Anderson, né? É um momento bem difícil, como você disse, luto não se explica, né? Se vive. E só quem passa por isso sabe o que é a dor. Verdade. E ninguém conhece a dor da perca, né? Enquanto não perde. Não, enquanto não perde. Então a gente sabe que a família agora fica só as boas lembranças, né? Verdade. As boas recordações, as boas lembranças. E isso nunca vai passar, porque a Bíblia diz que o homem passa, mas as suas obras permanecem. Verdade. Então fica aí as lembranças e a gente está em oração pela família desde o momento que tornou conhecido o acontecimento. Nós entramos em oração para que Deus abençoe essa família. Verdade. Irmã Ilma Maria, Deus te abençoe, seja bem-vinda à nossa live, viu? Irmã Fernanda Bessa, Dinaí Martins, Perla Aparecida, Deus abençoe. Aleluia a todos esses irmãos. Um carinhoso abraço, com muita paz, alegria, e que nós tenhamos nesta noite mais um pouco daquilo que Deus tem derramado sobre nós. Fernanda Cristina, minha filhinha, que Deus abençoe. Né? Quando eu falo minha filha, Joãozinho fica até com ciúme, né? Só não divide herança, viu? O pai eu até divido, mas a herança não. Aleluia. Vamos chegando aí, né? A gente vai até 7h10. A única live que tem chá é essa, viu? Tem chá, tem água gelatinha. Então, todo mundo aí, fica à vontade, pode... Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos falar hoje sobre o tema que nós começamos na semana passada, né? Você que está acompanhando aí, Maria Aparecida Gomes, a paz do Senhor, seja bem-vinda à nossa live, ao nosso bate-papo. Deus abençoe e te dê uma noite de muita bênção, de muita graça. Nós vamos voltar ao assunto da semana passada, então você que tem aí isso, está anotando, né? Essas lives, os temas que são tratados aqui, o momento de você pegar seu caderno e a sua caneta, deixar aí do lado, é agora. Então, e a sua Bíblia também, né? Para que a gente possa ter um bate-papo saudável aqui, amém? Maria Joana também. Maria Joana, minha tia, né? Seja bem-vinda, viu? Opa, seja bem-vinda. Deus abençoe. Quanto tempo! Minha querida irmã. É a irmã mais linda que eu tenho. É a única. Só tem ela. Amém. Glória a Deus. Já estamos chegando aí, já quase 10 minutinhos, né? É um tempo bom para os irmãos ir chegando aí, compartilhando. Esse irmão Wagner acaba de chegar aí. Wagner Marques. Deus abençoe. Aleluia. Seja bem-vindo aí à nossa live de hoje. Dia 22 de junho, né, de 2021. Já mandou os abraços, pastor? Já mandamos os abraços, né? Agora a irmã Viviane já colocou aí o texto bíblico, né? Nós iniciamos na semana passada, e o tema é confissão para a conquista. Irmão, sinceramente, eu quero crer que esta palavra tem um objetivo a realizar na vida de cada um dos irmãos. Eu quero crer que nós seremos conduzidos a uma confissão semelhante à de Jó. E que também alcançaremos um resultado, por que também não dizer semelhante ao de Jó? Né? Uma conquista. O que a gente está destacando aqui é exatamente algo que vai nos levar à conquista. Uma condição que vai nos levar à conquista. Pastor João,
Mas eu vou te dizer uma coisa. Ninguém quer pagar o preço que Jó pagou para ter o que Jó ganhou. Todo mundo quer ter a bênção que Jó recebeu, mas não quer passar pelo sofrimento que ele passou. Verdade. Mas também não quer dizer que a gente precisa passar, né? Não quer dizer, né? Pela fé que a gente alcança as coisas. Quantas coisas você alcançou sem precisar passar pelo que Jó passou, né? Através da fé. Então, de certa forma, a gente reconhecendo através do exemplo bíblico, né, as atitudes que levaram a pessoa a alcançar uma bênção de Deus, um milagre de Deus, basta a gente andar no caminho, né? A própria palavra diz, se vocês ouvirem a voz do Senhor que te diz aqui, né, até fala onde, né, aqui por detrás, esse é o caminho, andai nele. Certo que a gente não precisa passar pelas mesmas coisas, mas uma coisa a gente tem que ter, a mesma certeza que Jó tinha. Exatamente. Isso é fato, tem que ter, senão não adianta. Né? Então, assim, o objetivo desse tema é exatamente nos conduzir a essa confissão, né? A fim de que nós alcancemos também o favor do Senhor. Né? A Bíblia diz, todo aquele que pede recebe, o que busca encontra. Então, existem caminhos espirituais para que nós alcancemos, né, essas graças de Deus, né? Irmã Lourdinha. Quanto tempo, irmã Lourdinha? Seja bem-vinda, paz do Senhor. Falta da senhora, irmã Lourdinha. Faz parte da minha história aí. Te amo muito. Glória a Deus. Então, vamos para a nossa meditação, sem perda de tempo, porque o tempo aqui ele é caríssimo, porque ele vai tão rápido, né? Passa tão rápido. Vamos abrir a nossa Bíblia aí, no texto de Jó. Quem não tiver Bíblia pode acompanhar pelo comentário aí, que a irmã Viviane sempre posta o comentário aí, tá? Jó 42, do verso 1 ao verso 6, que diz assim: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certa que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste, agora escute e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Na semana passada, né, na nossa última live, a gente introduziu aqui a nossa conversa falando sobre os primeiros capítulos, né, o início da história de Jó. Como se deu o início, os acontecimentos, né, para que chegasse a essa condição, a esse momento de confissão de Jó ao Senhor. E a gente percebeu que muita coisa que Jó disse, né, ele depois vai ter a capacidade de reconhecer diante do Senhor que ele se equivocou. Falamos então sobre alguns aspectos dessa confissão de Jó. Não foi uma confissão da boca para fora, como muitas pessoas fazem. Existe até um mau costume, eu posso dizer que seja um mau costume, de, às vezes, um pregador, quando está pregando, ele falar, repita comigo assim, né? Diga comigo assim, ou fale para o seu irmão assim. E muitas vezes a gente só fala aquilo porque o pregador pediu, não porque nós queremos falar aquilo. Por isso que às vezes não surge nenhum efeito quando a gente fala sobre essas coisas, né? Então, Jó, ele abre a boca para falar algo que ele tinha experiência, era resultado de uma vida dele, né? De um comprometimento dele, de uma experiência de sofrimento, né? De, vamos dizer, de fidelidade para com Deus, né? De honestidade espiritual, porque às vezes o que a gente percebe é que há muita desonestidade espiritual. Pessoas que às vezes tentam demonstrar ou falam de forma que
né? Até parece que está naquela graça toda e na verdade são palavras vazias, não tem conteúdo, né? Como o pastor contou uma live dessa aí, a história do cara que queria imitar o pastor que conta a piada, né? E a piada ficou sem graça. Então, Jó, ele não fala só da boca para fora. Nessa confissão, é uma confissão que sai de dentro do coração dele, do fundo da alma dele, irmão. Depois de ter sofrido tudo que ele sofreu, nós contamos a história aqui de Jó, ele então confessa a Deus dessa forma tão límpida, tão verdadeira. E o primeiro aspecto da confissão de Jó que nós falamos aqui foi o reconhecimento da onipotência de Deus. Quando lá no verso 2 ele diz que Deus pode todas as coisas e nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. O segundo aspecto que nós também falamos foi o aspecto do reconhecimento da ignorância humana, no verso 3, né? Quando ele fala aqui, tu perguntaste, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. E aqui ele revela, né, a sua ignorância a respeito das coisas de Deus. Porque durante todo aquele acontecimento, tanto Jó quanto os seus amigos, eles estão buscando o quê? Dar respostas para aquela condição, para o estado que ele está vivendo, né, aquela desgraça que aconteceu na vida dele, e aí todo mundo quer dar uma explicação. E não é assim que a gente faz toda vez que acontece alguma coisa ruim, né, a gente quer dar uma explicação, a gente quer achar uma palavra que seja lógica, uma explicação na Bíblia, né? Alguma coisa a gente quer encontrar. E eles ficaram aquele tempo todo tentando dar uma justificativa para aquilo, e aí só mesmo com conhecimento humano. E aí ele chega a essa conclusão, nesse segundo aspecto, que nós falamos na semana passada. Seja bem-vindo, irmão Flávio Souza. Oi, boa noite. Deus abençoe. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, viu, amado? É uma alegria tê-lo conosco, meu querido. Deus Aleluia. abençoe. Então eles tentam, de alguma forma, com a sabedoria que eles tinham, dar uma resposta para aquela condição, né? E aí quando Deus se manifesta, quando Deus fala, quando Deus questiona, inquire ali Jó, ele fala, olha, eu não sabia o que eu estava falando. Nem tampouco os meus amigos sabiam o que estavam falando. Então nós conseguimos falar esses dois aspectos na semana passada, né? E hoje passaremos para o terceiro aspecto da confissão de Jó. Quer falar alguma coisa? Interessante que durante todo esse tempo que Jó passou, esse sofrimento todo, a Bíblia em momento nenhum diz que ele procurou um curandeiro, um médico. Ele sempre manteve a sua esperança, a sua confiança no Senhor. E mesmo sofrendo as afrontas e tanta gente preocupada querendo saber de onde veio aquele mal, de que forma que aquele mal veio existir, e mesmo assim Jó não questionava Deus e nem tampouco perguntava por que daquele mal, mas ele continuava exaltando o nome do Senhor, confiante no Senhor e suportando as aflições. Verdade. Quer falar alguma coisa? Terceiro ponto. Então vamos. Então hoje nós vamos entrar no terceiro aspecto da confissão de Jó, que é prontidão em aprender com Deus. O verso 4, ele diz assim no verso 4, tu disseste, agora escute e eu falarei, vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Aqui Deus está dizendo para ele, né? Ele está dizendo, ó, Deus me disse, eu vou fazer perguntas para você, Jó. E agora você me responde, porque até agora você está me inquirindo, me fazendo perguntas, agora eu vou fazer perguntas para você. E aí, nesse versículo 4, nós vemos aqui a prontidão de Jó em aprender com Deus, né? Frequentemente, irmãos, sofremos porque nós achamos que já sabemos tudo. Maior parte do nosso sofrimento é exatamente esse sentimento de que, eu sei. E aí, quando se descobre que não sabe, a gente fica até com vergonha de pedir ajuda, e aí ficamos numa situação ainda pior ainda, né?
Então, nós sofremos porque achamos que já sabemos tudo e por vezes descobrimos que não sabemos. Temos a opinião certa sobre todas as coisas, né? Até mesmo no que diz respeito à vida dos outros, a gente tem a opinião certa. É o maior problema. Não é? Mas a pior coisa não é ser ignorante e se achar muito sábio, sendo sábio. O problema é você se achar sábio e, na verdade, você ser o ignorante. Então, Jó aqui, no seu terceiro aspecto, ele demonstra essa prontidão em aprender. Quantos de nós não temos essa perspectiva? Olha, eu posso falar de cadeira. Como professor, eu sei, eu já vi isso muito e vejo constantemente. Às vezes você está em aula e às vezes você está dando uma matéria, falando sobre um assunto de difícil compreensão. E você pergunta, todo mundo entendeu? Alguém tem pergunta? Ninguém tem pergunta. E todo mundo faz assim, ó, que entendeu. E aí quando você passa a inquirir as pessoas sobre o assunto, eles falam que não sabem, né? E por quê? Porque as pessoas têm vergonha de reconhecer as suas limitações. Tem vergonha de falar que não sabe. Tem vergonha de pedir ajuda para aprender as coisas. Às vezes querem ostentar uma aparência, né, de alguém que sabe. Uma das coisas que eu sempre digo para os meus alunos, olha, façam perguntas. Uma das formas de você demonstrar que você está entendendo o assunto é perguntar sobre ele. Não é se calar diante do assunto. Geralmente quem está calado não é que está consentindo, é porque não está entendendo. Porque todas as vezes que você se depara com uma situação que você compreende ou está começando a compreender aquilo, então te desperta a outros questionamentos. E aqui no verso 4, nós percebemos aqui que a terceira característica desse aspecto da confissão de Jó era exatamente confessar a Deus que ele não sabia, ele não teria condições de responder o questionamento de Deus porque era algo além daquilo que ele poderia entender. Algo além da capacidade dele humana de poder dizer uma resposta para Deus. Deus começa a fazer vários questionamentos. Se vocês tiverem interesse em ler os capítulos anteriores, vocês vão perceber quando Deus começa a falar com ele e fazer perguntas: onde você estava quando eu fiz isso? Quando eu criei aquilo? Não é? Então assim, e ele sem poder dar uma resposta para Deus. Nós temos que aprender, estar prontos para sempre aprender, adquirir conhecimento. A gente precisa estar aberto para o novo e não ter vergonha de reconhecer a nossa limitação. Não ter vergonha de dizer, eu não sei, me ensina. E quantas vezes a gente pega as pessoas, às vezes até tentando falar, argumentar coisas que eles não têm conhecimento nenhum sobre aquilo. É como se eu quisesse virar para o pastor Ismael e começar a ensinar ele a fazer bolo, fazer pão. Gente, é extrapolar os limites. É a mesma coisa o pastor Ismael, às vezes, querer me ensinar a consertar computador, porque não é a área dele. Então, assim, Jó se coloca no seu lugar e ele fala, olha, eu não sei. Tudo que eu falei, olha, não faz sentido. Era ignorância. Alguém, certa vez, escreveu, eu não sei quem escreveu, não me recordo agora. Quem escreveu, se foi Galilei, que escreveu que entre o céu e a terra há mais conhecimento que a nossa vã filosofia pode compreender. E, de certa forma, é uma verdade isso, irmãos. Foi a conclusão que Jó chegou. Né? Foi a conclusão que Jó chegou.
Os amigos dele deu tanta informação a respeito dele, né? Tava dominando ali as informações, né? A respeito da vida de Jó, coisa que eles nem sabiam. Mas Jó era um homem muito sábio. A gente vê que os seus amigos sentavam na praça todos os dias para ouvir a sabedoria de Jó, para ouvir ele falar. Então era considerado um homem muito sábio. E o povo tinha prazer de ouvi-lo, por causa da sua sabedoria. Então as palavras de Jó eram como um alimento para as pessoas. Era uma massagem no ouvido das pessoas, porque eles iam para ouvir. Agora, de repente, eles veem Jó naquela situação, fica quase inexplicável. E isso é o que, naquele momento, quando ele depara com o Senhor, e o Senhor começa a questionar onde você estava quando eu fiz isso, fiz aquilo. É uma maneira de Jó ficar assim, com todo conhecimento, com toda sabedoria, com todo temor. Ele não tinha resposta para Deus. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, em que se há muita informação e pouco conhecimento. Realmente. Essa é a maior verdade. E o maior problema do que a gente vive, exatamente até mesmo que Jó viveu. Existe muita informação e muito mais pessoas ainda que repassam informações. Sem conhecimento. Sem conhecimento. Nem sabe o que está passando, mas estão transmitindo aquilo que estão ouvindo. Tanto que Jó, esse conhecimento todo que massageava os ouvidos de todo mundo, ele chega no final e diz assim, eu não sabia nada. Eu não sabia. Os meus ouvidos ouviam, mas agora os meus olhos veem. Então, muitas vezes nós passamos informações, somos igual, você vai no pé de laranja colher, você colhe 2 laranjas. Todas 2 com aparência bonita, mas uma você corta, espreme e faz suco. A outra não dá nada, não dá nem para chupar. Estiveram no mesmo lugar, foram criadas no mesmo lugar, nasceram no mesmo lugar, mas uma obteve aquilo que todos queriam. É o conhecimento, assim somos nós ligados em Deus. Jó foi sabatinado no final aqui. Ele passou por uma sabatina de alguém perfeito, de alguém que não ia aceitar a resposta meia colher, não. Verdade. Se Jó não reconhecesse, só que Jó poderia falar assim, não, eu sentava nas praças, todo mundo parava para me ouvir. Jó não, pode falar. Sou todo ouvidos. Porque antes eu repassava o que eu ouvi, mas agora os meus olhos veem. Sabe o que é interessante? Que eu observo muito no nosso contexto, é que nem todas as pessoas estão dispostas a fazer esse tipo de confissão, né? Estão dispostas a aprender de Deus, aprender com Deus. Um exemplo disso, a gente chega, por exemplo, na escola bíblica dominical, você pode contar as pessoas, né, na mão, que estão ali para aprender, que querem aprender a palavra de Deus, né, que querem compartilhar, quer crescer no conhecimento, né, e na sabedoria de Deus. Você chega num culto à noite, onde você tem apenas um sermão, né, genérico, não que Deus não fale no sermão, mas o ensino se dá na escola. A gente sabe disso, o ensino da palavra se dá na escola. E todo cristão convertido, batizado, deveria frequentar a escola dominical para aprender mais do Senhor, porque a palavra de Deus, segundo o apóstolo Paulo, ela é insondável. Então você aprende hoje, amanhã você aprende mais e cada dia você vai sempre aprendendo dela. E aí quando você percebe que você não tem a mesma frequência de pessoas, né, na escola bíblica dominical, você sabe quantas pessoas estão dispostas a aprender de Deus ou aprender com Deus. Nós tivemos uma experiência recente, e todo mundo soube disso, né, de um rapaz que foi assaltar no monte e veio a óbito, né, aqui próximo de nós.
A primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei na escola bíblica foi dizer para os irmãos, olha, não vamos, para ninguém ficar falando sobre esse assunto, eu já vou falar aqui para vocês o que a Bíblia diz, como que a gente tem que se portar diante disso. E para a misericórdia de Deus, para a glória de Deus, tudo que eu disse para os irmãos se confirmou. Né? Alguém quis se promover em cima do acontecimento, ao invés de ser aquilo que a Bíblia diz que a gente tem que ser e fazer. Tudo que eu disse que Deus faz, segundo a Bíblia, antes de qualquer coisa, de fato Deus fez, mas a história não tinha vindo à tona. E para a glória de Deus, no domingo agora, a mãe desse jovem que faleceu esteve na escola bíblica dominical. Se os irmãos frequentassem a escola bíblica dominical, poderiam conhecê-la pessoalmente e ouvir da boca dela as coisas que nós ouvimos ali, tá? Então, E ela foi ali para agradecer a gente, né, pela preocupação, né, de estar orando por ela e tal. E até por quê? Porque os filhos dela, inclusive esse que veio a óbito, cresceram lá na creche, lá no projeto, lá na APAS, né? Tiveram ali o carinho da gente. E ela disse que a primeira família dela, ela falou isso, emocionada, a primeira família dela fomos nós ali. Foi o projeto, chama Tia Rose, né? Foi a pastora Rose, que foi a mãe dela ali, ela confessou isso ali para nós, né? Então, assim, a gente precisa, irmãos, estar aberto a aprender com Deus. A gente não precisa ficar demonstrando um conhecimento que a gente às vezes não domina, só para que as pessoas, só para que a gente tenha, como posso dizer, uma aceitabilidade, né, entre as pessoas. Jó, agora nesse momento, ele precisava o quê? Ser aceito por Deus. E para isso ele teve que reconhecer que ele não sabia nada de Deus, né? E isso que a gente precisa saber. Durante um grande tempo que Jó padecia, sofria, ele imaginava até que estava sozinho, né? E que ele estava resistindo ali, mas estava sozinho, por causa do sofrimento. Mas em momento nenhum ele ficou só. Ele estava sempre sendo monitorado ali pelo Senhor, e todas as coisas imagino que Deus não tinha prazer nenhum em ver o sofrimento de Jó, mas sabia que a vitória, o sabor da vitória de Jó ia ser tão delicioso que valeria a pena ele passar por todo aquele sofrimento. Exato. O que mais acontece nos nossos dias são grandes pregadores que nunca têm condição de descer ao ponto de reconhecer que grande é o Senhor. Sempre eles acham que eles que são grandes. E se eles deparassem com o Senhor, igual muitos estão sendo confrontados por outros, confrontado por um profeta, confrontado para reconhecer os seus erros, seus pecados, eles mesmo assim não têm humildade para descer e se humilhar diante de Deus. Verdade. Então, são pessoas de coração duro. Jó, apesar de todo o sofrimento, mas ele tinha um coração quebrantado, um espírito quebrantado. Jó estava ali confessando diante do Senhor e querendo que Deus o entendesse naquele momento, que é a única coisa que ele precisava, e a oportunidade que ele estava tendo de estar ali e saber que o Senhor estava ali. Ele estava abrindo o coração de maneira muito clara, e é o que nenhum desses grandes pregadores tem coragem de fazer. Se eles souberem que Deus está num lugar, eles expulsam Deus, para que não atrapalhe a glória deles. Verdade. Esse está aberto, para ficar bem claro, eu sempre tive uma dificuldade muito grande quando a gente sai do nosso ambiente de trabalho para ensinar pessoas no seu ambiente. Porque quando a gente vai chegar lá para ensinar, fazer qualquer coisa diferente, qualquer coisa que está fora do cotidiano daqueles profissionais, né, que trabalham no mesmo ramo que a gente, aí você chega ali e faz 3, 4 coisinhas diferentes. A primeira coisa que esses profissionais falam é assim, olha, eu quero ver você fazer o que a gente faz. E muitas vezes a gente se apresenta assim diante de Deus. Deus está mandando alguém falar algo com a gente e a gente está dizendo diretamente para Deus, eu quero ver o Senhor fazer o que eu faço.
A gente não se abre para entender que tem algo a mais de Deus para as nossas vidas. Nós nos limitamos a achar que já sabemos tudo, que não precisamos absorver mais nada, que o que aprendemos é o suficiente. Mas cantamos na igreja, eu quero mais de Jesus. Só que quando esse mais chega, nós já achamos que A gente não precisa, né? está invadindo a nossa vida. Verdade. E Jó fez ao contrário, não. Pode falar, Senhor. E aí nós caminhamos para o quarto aspecto da confissão de Jó. O quarto aspecto está no verso 5, né? O verso 5 diz: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram, né? Qual é o quarto aspecto dessa confissão? Experimentar a diferença entre ouvir falar e ver. Jó agora, ele está declarando isso, ele está confessando: antes eu só te conhecia por ouvir falar, mas agora porque os meus olhos te veem. Né? Jó tinha apenas ouvido falar de Deus. E conseguia transmitir como se fosse uma pessoa. Exatamente, né? Esse conhecimento mesmo sem conhecer. Mas depois do sofrimento, ele teve a experiência de ver Deus, de andar com Deus. Sabe? Uma das coisas que, assim, me deixa muito pensativo é se todo conhecimento precisa passar por sofrimento. Isso me deixa muito apreensivo, irmão. Aí diz do disso. O maior ensino que todos receberam, principalmente em relação à Bíblia, a palavra de Deus que nos mostra, que nos orienta também, a nossa regra de fé e prática, que todos tiveram que passar por isso para demonstrar o conhecimento da formosura, da grandeza e do poder de Deus. Paulo, por exemplo, foi um homem que sofreu demais e ele tinha muito conhecimento. Era um homem formado aos pés de Gamaliel. Então, imagina o conhecimento que Paulo tinha. Mas ele diz: todo meu conhecimento é lixo. Porque quando se chega diante de Deus, quando se compara ao conhecer Deus, o conhecimento humano se torna lixo, porque muitas vezes ele serve para confundir as pessoas e não para enaltecer, esclarecer. Isso. Por isso que eu sempre digo que a Bíblia, a palavra de Deus é muito simples. E toda vez que ele quis ensinar o homem, ele levou o homem para onde? Para o deserto. Toda vez que ele quis ensinar o homem, ele levou o homem para o campo, levou o homem para a roça, levou o homem para um lugar simples. Não levou nenhum, não vi ainda na Bíblia, pode ser que exista, né? Alguma tradução que eu não conheça, mas ainda não encontrei uma que Deus levou fulano para a faculdade. Um lugar sofisticado. Um lugar sofisticado para ele poder se tornar um grande profeta. Do palácio, né? Ao contrário, tirou do palácio. Tirou do palácio e levou para o campo, levou para trás. Levou para o calabouço, levou para a casa do oleiro, lá o vale de Ossos Secos. Esses são os lugares que Deus ensina. Vale de Ossos Secos, casa do oleiro, né? Calabouço. É um lugar do aprendizagem. Verdade. Né? Na ilha de Patmos, um lugar de feras. Em lugares assim que Deus tem levado as pessoas. Se você quer ser um grande pregador mesmo, não é na faculdade que você vai encontrar isso. É no deserto. E eu gosto desses exemplos do campo, desses exemplos. E vou citar um aqui. Tem muita gente postando aí e outros dizendo amém, né? Papagaios cantando o hino evangélico. Tem papagaio que prega e o povo dizendo... Mas tem muito pregador também que está igual papagaio. É verdade. Que gosta de falar para ver os outros ficar rindo. Verdade. Um papagaio canta uma música, todo mundo sorri, fica feliz, e o papagaio faz aquilo de novo, porque sabe que ele vai ganhar um prêmio. Que ele sabe que ele vai ser elogiado, que ele vai ganhar um girassol na boca, vai ganhar uma comida especial. O povo vai sorrir junto com ele. Mas o papagaio ele não fala, irmão. Ele repete. É o que Jó fazia lá na praça. Ele escutava e passava com muito conhecimento. E ele passava com uma visão tão grande
que as pessoas tinham prazer de ouvi-lo. Não ficavam rindo, não. Igual tem muitos pregadores nos dias de hoje que estão fazendo como os papagaios. Estão aí querendo alimentar as pessoas com um sorriso. Se não conseguir extrair um sorriso de alguém, ele não pregou. E o nosso objetivo não é esse. O nosso objetivo não é arrancar a glória a Deus, não é arrancar a aleluia. Nosso objetivo é transmitir aquilo que Deus tem mandado a gente transmitir. É falar aquilo que Deus manda com que a gente fale. E não ficar repetindo aquilo que a gente ouve. Pastor Ismael, e o que a gente mais vê hoje, nos nossos dias, são pregadores, verdadeiros humoristas, animadores de palco, que chegam e fazem todo mundo rir, depois ainda vende o CD, vende o livro dele para o povo levar para casa. Só quando chega em casa com o livro deles, não tem graça não, não acha graça. Nenhuma, lê, mas não alimenta em nada. Agora, pregador bom é aquele que quando ele prega o povo chora. Verdade. Pregador que faz os outros rir é palhaço. Mas pregador que faz os outros chorar é ungido. Verdade. E é tão sério isso que muitas vezes as pessoas leem livros e aquele livro passa a ser a referência de vida daquela pessoa. Verdade. Né? Ele ignora a palavra. Né? Eles constroem o mundo espiritual, às vezes, baseado no livro da Rebecca Brown, né? Gente, cada um, foi o que nós falamos aqui inicialmente, cada um precisa ter a sua própria experiência com Deus e não viver de experiência dos outros, porque a Bíblia diz que Deus trata com o homem individualmente. A minha experiência não serve para você como experiência espiritual, você precisa buscar a sua experiência. Cada um tem seu testemunho. A gente observa que mesmo os apóstolos andando junto, cada um tinha a sua própria experiência. Exatamente. Cada um tinha o seu chamado. Cada um trabalhava dentro do seu chamado. E hoje não, o povo virou aquele negócio de ser couve um do outro, querer imitar, virou uma quantidade de pregador igual no mundo inteiro, cada um quer imitar o outro. E é a maneira de falar, é a maneira de vestir. Fulano eu sou apóstolo de fulano, em vez de ser apóstolo de Jesus ou discípulo de Jesus, eu sou discípulo de fulano e tal, e aí quer ser igual. É uma coisa assim, a Bíblia para eles não está servindo como regra. E aí eles buscam nesses ensinamentos, nesses livros. Conheço pessoas que viajam quase todo mês, viajava, né? Porque graças a Deus, com essa pandemia, foi suspenso todas essas reuniões, grandes concentrações, conferências, que alimentava, né, um comércio enorme de livros e material de ensino, de técnicas de pregação. Então, com isso... Agora eles estão precisando buscar Deus, né? Eles estão precisando de Deus agora. Ou eles buscam Deus agora, ou então vai ficar sem... Fica sem ou comer, então vai né? ter que começar a ver os papel velho que eles guardaram. Então, irmãos, esse quarto aspecto, ele mostra essa diferença entre ouvir falar e ver, né? Não basta a gente ouvir falar de Deus, né? Ouvir falar de Jesus. Não. Você tem que andar com Jesus, viver o Evangelho, aprender a enfrentar o seu sofrimento de cabeça erguida, sabendo que aquilo vai gerar em você experiência. É o que a Bíblia diz. Que essas tribulações, elas geram em nós, o final é experiência. E quantas vezes a gente fica morrendo de medo de passar por uma experiência ruim. A gente morre sem antes passar pela experiência, porque o medo mata. Uma pessoa me ligou chorando, desesperada, que tinha amanhecido sem sentir cheiro, olfato e gosto, e sentindo já cansado. Eu falei, opa, para aí, que senão você cai nesse buraco. Você não está com esse mal, não, e se ele vier, ele não vai te derrubar, mas você tem que acreditar em Deus. Se você não confiar em Deus, você já tá entubado daqui a pouco. Verdade. Depois eu dar aquela palavra, orei por aquela pessoa, só teve aquele sintoma.
hoje me confirmou que só teve a perca do olfato, do paladar, mas nada, alguma ruindadezinha no corpo, um pouco de diarreia e tal, mas foi só isso, passou. Desde aquele momento que conversou comigo, que eu orei, não teve mais sintomas. Não é eu que curei ela, não. Eu simplesmente acordei ela para ela parar de sonhar com besteira. Acordei para ela acreditar num Deus que pode todas as coisas. Porque muitos morrem de medo. O que nós temos que fazer, irmãos, não é deixar de ir no médico, não. Primeiro lugar que você tem que ir é a Deus. Ele vai te conduzir ao médico se você tiver que ir ao médico. E vai preparar o médico também. Né? E vai preparar todo o caminho. Mas ele pode fazer tudo antes de qualquer coisa. Ele tem que ser a primícia na sua vida. Ele tem que ser o primeiro nas nossas vidas. O nosso primeiro lugar que nós devemos procurar é estar aos pés do Senhor. Este é o primeiro lugar. Quantas pessoas já tomou a segunda dose da vacina? Eu estava hoje conversando com um amigo e ele disse, você lembra do outro nosso amigo ali, faleceu, você ficou sabendo? E olha, ele tomou a segunda dose da vacina, tirou a máscara e ficou andando para todo lugar, pegou o vírus e faleceu. E ele perguntou, você sabe por que isso está acontecendo? Eu falei assim, simples. Porque muitos estão confiando em algo que não é confiável. Em algo que ainda nem foi testado, que ainda não tem uma garantia, mas eu te mostro um lugar que tem a garantia. O Senhor, Ele te garante a vitória. Aleluia. Em todos os sentidos da sua vida. Assim como Ele fez com Jó. Jó estava condenado, irmãos. Seus amigos já estavam ali condenando, né, ao ponto de, né, eu prefiro dizer o que o pastor disse na live anterior, do inimigo usar a boca da sua esposa e falar assim, amaldiçoa esse Deus aí e morre. Jó estava, irmãos, para a esposa dele dizer isso, para o inimigo conseguir usar a esposa dele para dizer isso, porque o estado dele já estava lamentável. Deplorável. Deplorável. E às vezes a gente com a dor de cabeça sai correndo. Não sai dos pés do Senhor. Verdade. A irmã Dinaída disse aqui ainda, né, que a gente estava comentando aí dos pregadores hoje, dos famosos. Muitos pagam caro. Muitos pagam caro para poder ouvir ainda, para poder dar umas risadas, né? Eu acho que está faltando circo no mundo, viu, gente? Vamos para o quinto e último aspecto, irmãos, da confissão de Jó. Reconhecer a necessidade de arrependimento. O verso 6 ele diz, por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Então, quando Jó ouviu a voz de Deus, seu coração se quebrantou e ele se arrependeu de tudo de errado que ele havia pensado e que ele havia dito. Ele percebe aquela condição, ele se quebranta e ele percebe, né, agora a única saída que eu tenho é esperar a misericórdia dele. Porque eu já percebi que eu falei besteira, né? Ele achou que era justo, como nos mostra o restante do livro, né? As páginas anteriores desse capítulo, mas ele se arrependeu da sua própria justiça. Ele viu que a justiça própria dele não gera o fruto que Deus espera de nós. Quantos de nós nos achamos justos? Justo. E quando Deus olha sobre nós, a gente percebe que o olhar de Deus revela que nós não temos aquele nível de justiça que a gente pensa que tem, ou de verdade que a gente pensa que tem, de santidade que a gente pensa que tem. E ao invés de sermos justos, nós nos tornamos justiceiros. Justiceiro. Esse é o fato, pastor. Então é preciso a gente se arrepender de achar que a gente sabe o que está fazendo, que está fazendo certo, que nós somos justos, que a gente é certinho, e deixar Deus falar o que de fato somos. A Bíblia diz que nós carecemos da misericórdia de Deus, que nós, sem Ele, nós não somos nada. O próprio Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Então, o quinto aspecto desse reconhecimento de Jó foi exatamente para dizer que ele necessitava de arrependimento, que ele precisava se arrepender. E é o que nós precisamos fazer todos os dias, nos arrepender da nossa ignorância, nos arrepender
das coisas que pensamos às vezes, como se Deus não soubesse, né? Das coisas que falamos e que às vezes percebemos depois de um tempo que falamos besteira, estava de cabeça quente, né? No momento de tristeza, no momento de dor, de desespero, não é? Olha, irmãos, Deus compreende isso, mas nós também temos que compreender que existe aquele momento que a gente para e confessa. O negócio, pastor João, é que muitas pessoas, eles querem ser ricos igual Jó, querem ter filhos bonitos igual Jó, querem ter essa intimidade que Jó tinha, conhecimento de Jó. Mas o reconhecimento de Deus na vida, eles não querem ter o exemplo de Jó. Lê para nós de novo essa parte aí, do pó e da cinza aí. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Olha a expressão desse homem. Me arrependo e menosprezo a mim mesmo. Eu me exponho. Estou disposto a confessar, abrir o livro. Porque eu cheguei no mais baixo nível. No pó e na cinza. É onde ele estava. E tem gente que tem que chegar no pó e na cinza, né? E mesmo assim ainda querem ser justo. Mesmo estando no pó e na cinza, ainda xingam a Deus e falam que Deus é injusto e que ele é justo. E só lembra das coisas boas que ele fez. Quando você está passando por uma prova, não fica jogando na cara de Deus. Ah, Senhor, eu fiz isso, eu ajudei as pessoas. Quando as pessoas estiverem te apunhalando pelas costas, quando as pessoas estiverem falando mal de você, tentando ver o seu fim, não questiona Deus e fala, ah, Senhor, eu ajudei fulano. Quando não tinha nada, eu dei. Quando não tinha comida, eu dei. Quando estava doente, eu ajudei. Quando não tinha onde morar, eu dei abrigo e tal. Agora, olha, Senhor, o que essa pessoa está fazendo? Você não tem que falar isso, não. Você não tem que contar nada para Deus. Contar o quê para quem sabe de tudo? Você tem que simplesmente olhar para Deus, agradecer a Deus e fazer como Jó, se humilhar e dizer, Senhor, se há alguma coisa em mim ainda que precisa mudar, que mude. Abre seu coração, é muito fácil você ver as coisas boas que você fez e dizer para os outros. Mas é tão difícil você confessar seus pecados para os outros, porque você sempre acha que o seu bem é maior do que o seu mal que você já fez. E nós precisamos entender que o nosso mal que nós fazemos, ele é muito pior, ou muito maior do que o bem que fazemos. Porque quando nós fazemos o bem, é a nossa obrigação. Nós estamos fazendo mais do que a nossa obrigação. E bate na mesma tecla daquilo que a gente tem falado já há um bom tempo, né? E eu lembrei de Davi aqui. O grito do arrependimento, ele tem que falar mais alto do que o nosso pecado. Do que o nosso pecado. Então, irmãos, Jó, depois de confessar com a sua própria boca todos esses aspectos, né, da sua realidade, ele recebeu de volta do Senhor, em dobro, tudo que ele havia perdido de material. Só não teve o dobro de filhos. E nem de mulher. Nem de mulher. Mas aquilo que ele tinha de material, de riqueza, o Senhor lhe deu tudo em dobro. E eu creio que até os amigos. Sem dúvida nenhuma. Né? Porque Deus mandou tanta gente levar presente para ele. E começou pela família dele. Né? E Deus deu, não porque ele fez algum tipo de negócio com Deus, mas porque ele se arrependeu diante de Deus. Tem muita gente que tenta negociar com Deus. Ah, se o Senhor fizer isso, eu vou fazer isso para Deus. Se Deus me curar, eu vou fazer aquilo. Né? Se Deus me der tal coisa, a partir de tal tempo eu vou fazer isso para o Senhor. Ei, Deus não precisa de você. Jó entendeu isso. Deus não precisava dele, mas ele precisava de Deus. E por isso Jó se deu a essa confissão.
Por isso Jó então se lança a confessar dessa maneira, reconhecendo a onipotência de Deus, reconhecendo a ignorância humana, a ignorância dele, se prontificando a aprender com Deus, experimentando a diferença entre ouvir falar de Deus e ver Deus, né? Reconhecendo a necessidade que ele tinha de arrependimento. Esses 5 aspectos fizeram com que Jó achasse graça e alcançasse o favor de Deus na sua vida. E olha que ele tinha tudo para ter amaldiçoado a Deus e... Gente, a coisa mais séria... morrido, né? Como a esposa dele disse, né? A coisa mais dura que tem é você enterrar um filho. Eu tinha 6 filhos. Enterrei um filho. Foi a coisa mais dura para mim. 6 não, 5, né? Tinha 6. Você enterrou 2. Tinha 6 filhos. Enterrei 2 filhos. Foi a coisa mais dura para mim. O Júnior e o Felipe. E imagina Jó, que enterrou todos os seus filhos de uma só vez. Todos morreram de uma só vez. Imagina ele fazer o velório de todos os filhos de uma só vez. Eu olho para esse lado. Como pai, como pastor, eu olho para esse lado. Quem nunca perdeu um filho, não sabe a dor, não sabe o sentimento. É a dor mais forte que existe. Até hoje, de vez em quando, pelas ruas, eu não posso passar em Venda Nova. Toda vez que eu passo ali, eu não consigo passar em Venda Nova, no Vilarim, sem lembrar do meu filho. E essa dor nunca sara. Imagina a dor de Jó. Nem por isso eu não vou culpar Deus e nem vou ser ignorante ou estúpido de dizer que não vou mais pregar, não vou mais... Porque esse é o motivo de eu continuar pregando, adorando a Deus, porque não sou dono de nada. Cada dia eu tenho aprendido que Ele é o dono de todas as coisas. E tudo está no controle dEle. E nós não temos domínio sobre a vida de ninguém. E Jó entendeu isso desde o princípio. E nem mesmo seus bens, sua riqueza, seus camelos, suas ovelhas, nem isto. E finalmente, os amigos, os criados, ele chamava os criados e eles viravam as costas. Vocês acham que a mulher de Jó dormia com ele, com mau cheiro, fedendo? Não, Jó estava no pó e na cinza. A cinza era o seu alento. Vocês imaginam o sofrimento desse homem. E mesmo assim, ele permaneceu irredutível na sua fé. Oxalá que você tenha um pouquinho da fé de Jó. Ah, pastor, você que não sabe no meu sofrimento o que eu já passei. Não precisa eu saber, Deus sabe. Mas isso não é o suficiente para comparar o que Jó passou. Deus, se Ele tem uma promessa para a sua vida, você pode passar pela tribulação, mas Deus no final te fará mais do que vencedor. Glória a Deus. E para finalizar, para a gente orar, no versículo 10 diz: depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Ele primeiro passa por esse momento de confissão. E depois que ele faz a sua própria confissão, ele então é orientado a orar pelos seus amigos. E ele ora pelos seus amigos. E aí o Senhor lhe traz a restituição. E olha que seus amigos ainda não tinham lhe trago nenhum presente, não. Nada, verdade. Antes, quando chegava perto dele, era só para piorar a situação dele. Para perguntar para ele: será que você não fez nada errado? Então, confessa aí, rapaz. Você deve ter pisado na bola aí, está escondido aí. Você está morrendo, senhor. Confessa para você ficar livre, né? Que amigos, hein?
E quem a tem Bíblia, amigo desse jeito precisa ter inimigo. E o verso 12 ainda diz: o Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Então, pensa, ele já era o homem mais rico do seu tempo. E aí Deus pega e abençoa ele, depois de toda essa experiência, como está escrito aqui, o final da vida dele foi melhor do que o início. Deixa eu dizer para você um negócio. Nós vamos orar agora. Mas eu quero que nesse momento de oração você creia que Deus pode fazer com que o seu final seja melhor do que o seu início. Eu quero te desafiar a aplicar na sua vida os aspectos da confissão de Jó. Tudo isso que nós falamos aqui, o reconhecimento da onipotência de Deus, olha, eu sei que tudo pode, Senhor, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. O reconhecimento da nossa ignorância, a gente pensa que sabe e não sabe. Está pronto a aprender de Deus. Ó Deus, eu quero aprender do Senhor. Eu não quero apenas saber, ouvir falar do Senhor, eu quero ter essa experiência, eu quero te ver. Quero te conhecer. Eu quero conhecer o Senhor pessoalmente. Não importa de que forma, aí você tem que ter coragem. Né? Aí você tem que ter coragem. Não importa, eu preciso conhecer o Senhor. Que seja pela via do amor, né? Da disposição pessoal, mas que eu possa conhecê-lo. E aí você também precisa entender que é necessário um arrependimento genuíno, verdadeiro, não aquele da boca para fora, Deus me perdoa todos os meus pecados, amém. Não, é coisa séria, é reconhecer aonde você teve falha, onde você falhou. E depois se lançar a orar pelos seus amigos. E nesse momento eu quero que você ore, lembre dos seus amigos, confesse ao Senhor, mas lembre também dos seus amigos. Eu fiquei espantado com a quantidade de pessoas que manifestaram, né, seus pesares por causa do passamento do irmão Anderson. Mas não foi um espanto bom, foi um espanto ruim, negativo. Sabe por quê? Porque muitas dessas pessoas que eu vi são do nosso ministério, da nossa igreja. E eu não vi a mesma intensidade, eles manifestando isso enquanto ele vivia. A tristeza que eu tenho, quando eu entro no Facebook e às vezes vejo o passamento de alguém, é que a quantidade de palavras bonitas que é dito para as pessoas depois que elas se vão. Depois que elas não estão aí mais. Não vão ouvir mais nada. Que elas não vão ouvir. Talvez a pessoa passa sem saber que você nutria por ela todo aquele respeito, aquele carinho. Né? Eu fico pensando quantas dessas pessoas... São agradecimentos atrasados. Não é? Eu fico pensando quantas pessoas que também não usa desse momento apenas como um palanque para se promover, para falar bonito na rede social. Mas nessa noite, Deus quer que você faça uma oração sincera e verdadeira. Lembre dos seus amigos que ainda estão vivos. Se possível, ao final, pegue esse telefone seu, manda uma mensagem para aquele amigo que você não conversa com ele há tanto tempo, que você não sabe como ele está, pergunta ele. Se você não tiver o telefone, encontre alguém que tem. Olha, você tem o contato do fulano, me passa. Mas mande uma mensagem para ele, fala, olha meu amigo, senti saudade de você, eu quero dizer para você que eu te amo, eu quero dizer que você é uma pessoa boa, que eu tenho boas lembranças contigo, e a minha oração é que Deus te abençoe, te enriqueça, te enche de bênçãos, de bens. Faça isso no nome de Jesus, e eu tenho certeza que você, além de abençoar alguém, vai ser muito abençoado, porque segundo a palavra de Deus, antes que a bênção alcance uma pessoa, ela primeiro tem que passar pela nossa vida. Por isso que todo aquele que intercede por alguém é abençoado duplamente. Verdade. Vamos orar? Amém. Nosso tempo já foi, já passamos 5 minutos do horário, né? Vamos orar ao Senhor. Eu quero orar com você agora e eu quero que você tenha aí, anote o nome de um amigo no papel, fala, vou orar por ele agora, essa semana, vou orar hoje, né? Vou mandar mensagem para ele, vou dizer, olha, estou orando por você, eu me dispus a orar por você, meu amigo, você é meu amigo,
E eu quero orar por você essa semana. Aleluia. Interessante que hoje à tarde, enquanto eu estava lá no carro esperando a minha esposa, no médico, na consulta, peguei o celular. Primeiro eu orei pelos meus amigos. Depois eu peguei o celular e mandei uma mensagem para todos aqueles que eu tinha orado por eles, dizendo: estou orando por você agora, para que Deus te abençoe, para que Deus abra portas para você. Eu não sei qual que era a necessidade, mas alguns começaram a me responder: é tudo que eu estou precisando. Essa palavra veio na hora certa. Aleluia. Então é bom demais quando você ora, e eu tenho o hábito de orar. A hora que Deus toca no meu coração, é de madrugada, é de dia, aonde eu estiver. Se Deus tocar no meu coração, mesmo na hora que eu lembro de um amigo, de repente eu imagino, ele pode estar precisando da minha oração agora, né? Então vamos orar. Amém. Senhor nosso Deus, Aleluia, Jesus. mais um dia, Senhor, nós nos Oh, encontramos Deus aqui poderoso, aleluia. através desse Louvado seja meio teu nome, digital, mas nós cremos, Senhor, no poder e na importância que isso tem para Senhor, nós. visita todos os nossos Meu Deus, e amigos, nesta hora, diante dessa palavra amigos, desafiadora, amigos, Senhor, diante dessa são confissão amigos, Aleluia. de são Jó, apenas um homem que de sofreu palavras, mas amigos, tantas alma. coisas, Senhor, que o nosso Amigos, pensamento Senhor, não consegue nem de alcançar a profundidade, Temos Senhor, aliança dessa com os dor, a Por intensidade isso, de Deus, suas oramos perdas. por eles. Mas, Senhor, Deus, diante tem desse misericórdia. exemplo, Senhor, da sua palavra, Verdade, nós Senhor. queremos, ó Deus, confessar com os nossos lábios, meu Deus, aquilo Glória que a Jó Deus. confessou. Jó reconheceu, ó Deus, a onipotência do Senhor, e nós queremos reconhecer a tua onipotência, Senhor. Aleluia, Jesus. E saber que o Senhor está no controle de tudo, meu Deus, mesmo Glória das a coisas, Deus. mesmo diante Santo das é questões Deus. inexplicáveis, mesmo diante das piores situações. Sim, ó Pai. Deus, nós confiamos no Senhor. Aleluia. Meu Pai Celestial, Aleluia. nós reconhecemos que somos ignorantes a respeito de tantas coisas. Quantas coisas, Senhor, erradas fizemos em momentos de, às vezes, desespero. Meu Deus, coisas impensadas, tolas, mas nós nos arrependemos dessas Aleluia. coisas. Sim, Meu Deus, queremos, Senhor, dizer para Ti nessa noite que estamos Glória a prontos para aprender com o Senhor. Louvado Meu seja Deus, teu nome. nós não sabemos de tudo e longe de nós está saber de tudo, porque, Senhor, insondável é a sua sabedoria. Glória a Deus. Meu Deus, não queremos ser apenas ouvintes, Senhor, mas queremos ser praticantes da Tua palavra. Amém, ó Pai. Queremos, Senhor, ver o Senhor face a Glória face. a Queremos Deus. estar com o Senhor. Meu Deus, Louvado seja nós o queremos, nome de Senhor, Jesus. colocar diante do Senhor as nossas falhas. Meu Glória a Deus, Deus. e com o coração arrependido nos comprometer a, Senhor, a não praticar essas Aleluia. coisas que agora nos vêm à Aleluia. memória, falhas, Aleluia. Senhor, que nos são, Glória meu a Deus, Deus. recorrentes diariamente. Louvado Deus, queremos seja o teu apresentar nome. ao Senhor os nossos amigos. Quantos de nós, Senhor, Deus, temos amigos que não falamos há tanto tempo. Meu Deus, alguns que não temos nem mais o contato dessas Glória pessoas. a Deus. Mas nós queremos, Senhor, apresentá-los, Senhor, diante do Senhor Em agora. nome de Eu sei que Jesus. este homem, essa mulher agora está citando o nome dos Oh, seus Deus, amigos Deus, agora Deus. na oração. Meu Sim, Deus, Pai. e pedindo ao Em Senhor que os nome de visite Jesus. nessa noite. Por isso, Senhor, abençoa, Abençoa, Senhor. Sim, ó Deus. Aleluia. Com esse mesmo, ó Pai, vigor, ó Pai, com essa mesma alegria de poder estar orando Glória por a essas Deus. pessoas neste momento. O Senhor nos Louvado assiste, seja conhece, ó Deus. Pai amado, e sabe o quanto nós amamos os nossos amigos. Aleluia. Ó Pai amado, e o quanto dizemos isso para eles pessoalmente. Deus. Ó Pai amado, com a ideia de que temos que ter essa ligação aqui na terra, para que tudo Amém. seja ligado no céu. Ó Pai amado, sabemos que o Senhor é um Deus que tem cuidado e zelado de cada um de nós. O Senhor é aquele que tem nos assistido de Bendito é perto. teu nome. O Senhor conhece e sonda os nossos Aleluia. corações. Ó Pai, a confissão de Jó, Pai amado, ela veio quando Jó começou a entender que Tu era onipresente, É verdade. que o Senhor estava em todos os lugares ao mesmo tempo, que o Senhor era um Deus onisciente, conhecia Glória até a o que Deus. passava no coração e na mente de Jó. Ó Louvado Pai, quando ele seja entendeu teu que o Senhor também era um Deus onipotente, dono de todo o poder, ó Pai Aleluia. amado, e é isso que nós devemos
iremos entender quando nós iremos nos confessar diante do Senhor. Pai, porque confessarmos verdadeiramente é entendermos que o Senhor sabe de tudo e sabe de todas as coisas e pode fazer todas as coisas, trazer a nós todos os recursos necessários de que precisamos, ó Pai amado. Continue abençoando a cada um de nossos amigos, ó Pai amado, de cada um desses que tem assistido essa live e que neste momento estão com essa mesma fé intensa, acreditando que o Senhor é o Deus onipresente, onipotente e onisciente. Muito obrigado por tudo, Senhor, por cada uma dessas vidas, em nome de Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, nós concordamos com a oração que foi feita neste lugar. Aleluia. Pai, que o Senhor possa selar estas palavras e nós incluímos também em nossa oração a irmã Eliane, Senhor Deus, e Gideão e todos os seus filhos, sua família ali. Pedimos, Senhor, que vá ao encontro da tua filha agora. Pai, se de fato, Senhor Deus, ela estiver com sintomas, Senhor Deus, da Covid, que o Senhor possa curá-la, libertar, Senhor, em nome de Jesus, porque o Senhor é mais forte, o Senhor é poderoso, o Senhor pode mais do que qualquer tipo de mal, de praga, de enfermidade. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente muito mais. E nós temos conhecido o Senhor através dos grandes feitos do Senhor em nossos meios, em nossos dias. Por isso, Deus abençoa, Senhor Deus, Eliane. Cura, liberta pelo amor do teu nome. Pai, nós oramos também por todos esses que participam conosco, Senhor Deus, nessa live. Que o Senhor possa entrar em cada lar, visitando cada família. Meu Deus, oro por todos os meus amigos, Senhor. Aqueles que estão perto e os que estão longe. Que o Senhor os alcance de maneira muito especial. Nós oramos agradecendo o Senhor por esta oportunidade, pedindo que a tua paz e a tua graça reine em cada coração, em cada lar, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um restante de noite abençoado. Que o Senhor te dê força, te dê graça, te dê alegria, que haja paz, alegria, harmonia, saúde na sua casa, que não falte o temor do Senhor na sua vida. Creia no Senhor Jesus, né? Se apegue ao Senhor, confie nele, né? É o Senhor quem nos guarda, Ele quem nos protege, né? O nosso abraço e o nosso agradecimento por você estar fiel conosco aqui nas nossas lives, acompanhando, né, esse bate-papo da Palavra de Deus. Amém. Que Deus abençoe todos vocês, o nosso grande abraço e beijo no coração de todos os irmãos. Forte abraço. Amém. Também te amo muito, meu primo, você sabe disso. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.